Aqui, pessoal, tanto a gente consegue pensar algumas contradições, assim, algumas relações assim que são mais óbvias, quanto outras que são menos óbvias, tá? Aqui, governo, sociedade, né? O interesse deles, o interesse deles vai aparecer, né, no momento em que for atingido, tá certo aqui? Os governos querem que as empresas gerem empregos. Se a empresa estiver gerando emprego, tá de bom tamanho, tá certo? Na maioria das vezes, eles se envolvem pouco porque eles já estão conseguindo o que eles querem, tá? Só um minutinho que eu vou aumentar isso aqui também, deixar mais marcado aqui na apresentação de você. Vou fazer mais essa mudança aqui. Então, gente, o que eu estou falando com vocês aqui? Ó? Existe um potencial de choque constante, um potencial de conflito entre todos eles, tá certo? Se esse conflito vai acontecer ou não, vai depender do que são os interesses de cada um, tá certo? Então, isso, gente, é uma realidade, tá? Não depende, não é uma coisa recente. O que mudou é que isso ficou tudo muito claro para todo mundo, mas isso sempre existiu, sempre aconteceu, né? Mas esse potencial aí de conflito, de choque entre eles, né? E deles com a empresa, esse potencial sempre existiu e eu posso falar aqui, ó, é estrutural. Ou seja, né, pelo fato da empresa existir, pelo fato da empresa estar operando, né, ela vai mexer com todos esses personagens, né, vai despertar aí os interesses e expectativas de todos esses personagens, eles vão passar a olhar para a empresa e toda essa estrutura que eu estou comentando com vocês aqui, né, nessa aula, na aula passada, isso tudo vai se articular e vai ficar de pé, tá certo? Então, nada disso aqui é novidade, não. Não depende do momento, não depende das pessoas, mas depende sim dos interesses básicos de cada categoria. Aqui é o exemplo que eu coloquei para vocês. Né? Os gerentes podem querer desenvolver grandes projetos, né, que podem alavancar muitas condições de lucro da organização, né, no médio e longo prazo, mas os acionistas podem não concordar, pois o investimento necessário, né, diminui ou anula o pagamento de dividendos. Considerando também, gente, que empresas que têm ação em bolsa, né, o pessoal, os acionistas querem o retorno no curto prazo também. Né? Eu não coloquei aqui porque seria complicar demais a vida, né? Mas essa disputa aí entre quem tem interesse de curto, médio e longo prazo, até para colocar mais uma coluna aqui, ó. Porque alguns desses stakeholders querem um retorno rápido, né? Outros querem um retorno de longo prazo, por exemplo, governos, né? Eles não estão preocupados tanto assim com o retorno de curto prazo. Estão preocupados muito mais com como que a coisa vai funcionar no longo prazo. Ou seja, a empresa vem, se instala ali no município, eles querem que a empresa fique para sempre. Né? O interesse do governo é para sempre, 30, 40, 50 anos, né? Desde que essa empresa continue ali. Já os acionistas têm interesse de curto prazo. Vou colocar aqui porque eu vou marcar isso aí para um lado muito grande, ela vai ficar maior ainda. Então, pessoal, esse potencial aí de conflito, né, entre os stakeholders, ele é inerente, você não tem escapatória deles. Né? Aqui, a tendência é sempre o choque, tá? A tendência é sempre o choque, mas é evidente, pessoal, que é possível chegar em acordo. Tá? Não é uma coisa difícil, não é uma coisa de outro planeta, não. É possível, tá certo?
Aí nós chegamos, gente, no nosso ponto principal aqui, que é de construir o interesse, construir um equilíbrio entre os interesses dessa turma toda, tá? O que eu estou colocando aqui desde o início? O ideal é manter todos eles satisfeitos, dar a eles o que eles querem, né? Pensando ali naquele nosso diagrama que é tão importante para nós, mas ao mesmo tempo, né? O que eu estou colocando aqui para vocês? A empresa, gente, ela não é feita para ser um balcão de atendimento externo, né? Então, eu estou falando aqui eu estou falando de tudo da empresa menos da própria empresa, né? Vocês devem estar com essa bronca comigo até. Eu estou falando que a empresa tem que agradar essa lista de 20, 30 pessoas como se a operação dela não fosse importante. Mas pessoal, a operação dela, o lucro dela, o funcionamento dela ainda é o mais importante, né? E é o que tem que estar em primeiro lugar, né? Então, gente, quando eu coloco aqui, né, que é preciso conciliar os interesses desses stakeholders, isso tudo tem que estar conciliado também com o próprio funcionamento da empresa, né? E isso não pode virar uma ameaça à empresa. Esse é que é o ponto aqui, ó. Toda essa conversa que eu estou tendo desde o início do semestre, isso nunca pode assumir uma posição mais importante do que o próprio funcionamento da empresa. Ok, gente? Então, essa conciliação, não só entre quem está em volta e quem está dentro, mas uma conciliação dessa turma toda com o próprio funcionamento da empresa. Ok? A armadilha, né? Esse aqui eu já tinha falado com vocês, né? Atender você sempre corre o risco de irritar o outro, né? Então a gente tem que dar um jeito de conciliar essa turma toda entre eles e tem que dar um jeito de conciliar todos eles com o interesse da empresa. Aí é aquela palavrinha que nós estamos falando desde o início do semestre, que é a sustentabilidade. Tá? Então, o objetivo, né, de todo esse planejamento nosso aqui é garantir que a empresa continue funcionando em boas condições, né, mesmo tendo que fazer parte dessa rede aí de relacionamentos. Tá certo? Esse equilíbrio, então, gente, na verdade são dois equilíbrios. Equilíbrio entre esses personagens, entre esses stakeholders e o equilíbrio deles com o próprio funcionamento da empresa, tá certo? O que torna a coisa mais difícil, na verdade. Para a gente poder fazer isso, pessoal, aí também, ó, eu vou passar Pessoal, isso tudo que eu estou falando aqui, tá? Eu estou dando exemplo, eu estou indo, voltando, né? Mas eu vou passar um exercício para vocês bem depressa. Vocês façam o exercício tranquilamente, viu, gente? Sem preocupar muito, assim, de acertar em detalhes. E eu vou devolver ele para vocês com uma correção. Porque a gente aprende isso aqui muito mais fazendo do que ouvindo, viu? Então eu vou passar um exercício para vocês bem passo a passo, né? Vocês vão seguindo ali. O principal que eu vou falar com vocês é que vocês vão me explicando o raciocínio que vocês tomaram para fazer cada etapa. Vocês me enviam e eu vou devolver para vocês rápido, corrigido. Dentro disso aí, pessoal, que eu acho que vocês vão conseguir apropriar muito mais essas tarefas aqui que eu estou falando para vocês, né? Pega aqui, classifica, encaixa no diagrama, né? E vê o que fazer, tá certo? Então vocês podem ficar tranquilos que eu tô dando muito exemplo aqui, eu estou indo e voltando o tempo inteiro, mas quando eu passar o exercício para vocês é que vocês vão pegar princípio, meio e fim, fazer a sequência aí, cada um de vocês, né, por conta de vocês, e aí vocês vão ver mesmo onde é que estão as dificuldades, tá certo? Façam o exercício tranquilamente, viu, gente? Sem ficar esquentando muito a cabeça,
e me manda, porque aí vocês vão aprender muito mais fazendo e com a minha correção. Tá? Na próxima aula síncrona, a gente faz uma correção junto aqui também e a gente faz uma correção junto aqui e aí vocês vão terminar de digerir, tá? Eu sei que eu tô botando assim uma estrutura atrás da outra, né? Uma atividade, um raciocínio que você tem que fazer uma atrás do outro, tentando dar muito exemplo, mas eu acho que vocês vão ficar mais à vontade com essa roupa nova quando vocês estiverem fazendo esse trabalho, ok, gente? Então, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós temos aqui, né, só dando prosseguimento aqui no nosso último mecanismo aqui para pensar como trabalhar com esses stakeholders todos, né? Já que eles têm a tendência a se chocar entre eles e eles têm a tendência a querer uma série de atendimentos que a empresa não pode ficar por conta de atender isso tudo, né? A gente vai classificar essas figuras, classificar as demandas deles de acordo com esses 3 critérios. Não tem nenhum que é mais pesado que o outro, tá? Não tem nenhum que é mais... Não tem uma hierarquia entre eles, não, tá? Nós só vamos usar isso para a gente poder entender. Quais demandas são mais urgentes? Quais as reclamações são mais urgentes? Quais os desejos? Quais interesses são mais urgentes? Porque quem está com urgência, né, vai querer uma resposta mais rápida, vai fazer mais barulho, né? Quais as demandas são mais urgentes? Quem tem mais legitimidade para cobrar? A ilegitimidade lembra quando eu falei com vocês dos stakeholders que a gente nem imagina que eles existem, mas eles têm um interesse ali na empresa, eles estão preocupados com a empresa, por mais que a gente nem saiba que eles existem, a gente nem preocupe com eles.